esse início de trabalho. Eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe, cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Respostas às Perguntas formuladas ao longo dos tempos. O estudioso do livro Na Luz da Verdade, ele tem que lembrar assim, que ele tem que desenvolver uma condição de não sofrer influência, ter a capacidade de fazer aquilo que precisa de ser feito, do jeito que ele tem que ter capacidade também de ser bom naquilo que ele faz na sua vida de sobrevivência. Então, a responsabilidade é sim, porque tem a diferença, aquele que estuda e tem vontade de melhorar-se. Porque independente de qualquer coisa, nós sabemos assim que existe um movimento e nós fazemos parte desse movimento. Tem aquela referência que nós conhecemos daquelas pessoas da época dos nossos ascendentes que tinham uma referência e o jeito de ser daquela pessoa. Então, quando ele aparecia, quando ele chegava, a recepção para ele era diferente, essa qualidade. Então, aquele que estuda o livro Na Luz da Verdade tem que desenvolver assim, uma capacidade superior. Do jeito que a pessoa é, então nós temos que ir melhorando. Respostas formuladas ao longo dos tempos está relacionado assim, de termos o conhecimento daquilo que nós precisamos. Então, sabendo assim que se uma pessoa tem vontade de auxiliar outra, ele só pode auxiliar, possibilitando assim que a pessoa estuda o livro Na Luz da Verdade. Não tem outra maneira. Se ajuda de outra maneira, a pessoa está sempre influindo nos ensinos. Porque o conceito nosso de ajudar está sempre relacionado ao movimento. Mas nós temos que trabalhar numa condição de ver o período anterior, que antecedeu. Então a pessoa é que tem que fazer o trabalho de ver como ela se encontra, o período que ela teve anteriormente e como ela está colhendo no presente. As referências da verdade, nós sabemos assim que precisamos sermos sempre verdadeiros. Então a verdade vem de Deus, vem do Criador. Então a pessoa é que tem que fazer esse esforço de ser verdadeira. E quando uma pessoa fala uma mentira, ela tem sempre que falar mais mentiras para cobrir aquela mentira anterior. Nós sabemos que aquelas pessoas que têm o costume de trabalharem corretamente, elas também apresentam uma seriedade, uma confiança. Então, aqueles que não trabalham corretamente, eles também têm a facilidade para falar mentira, porque eles não sabem como é que eles tiveram o comportamento. Então, estudar o livro Na Luz da Verdade é fazer uma diferença, ser diferente e observar assim o procedimento que precisa de ter no ambiente de trabalho, com as crianças, e observar assim que uma ou outra pessoa que estuda o livro Na Luz da Verdade, ela tem que fazer um esforço para enquadrar-se naquelas informações, naquelas instruções, ter a dignidade de ir e de vir, saber dar uma resposta quando é questionada sobre os ensinos. Cada um de nós é que tem que ter esta capacidade. Então, a bondade que o Criador nos possibilitou de trazer a palavra viva, porque quando Jesus esteve aqui, ele disse que viria um outro que não ele. Jesus fala que ninguém vai ao Pai a não ser através dele. Através dele, quer dizer assim, através da sua palavra, dos seus ensinos. O livro Na Luz da Verdade é a complementação, é os ensinos, é a complementação para a nossa época atual. Então a pessoa é que tem que lembrar assim, ter o conhecimento do livro Na Luz da Verdade, e ela tem que lembrar assim, que ela é que tem que fazer muito esforço. Voltar para a pátria do Espírito, a pessoa tem que lembrar que ela precisa de ter a capacidade para voltar. Os símbolos, os signos que existem no livro Na Luz da Verdade, na capa, a cobra,
Nós sabemos assim que aquela referência do mal, acabando com o próprio mal, e aquela referência assim bem importante do Criador, pedindo para aguardar, mas nós temos que trabalhar com os nossos pensamentos, numa forma construtiva, auxiliando, porque as movimentações têm que ser de acordo com a luz, e que nós temos a capacidade de auxiliar essas movimentações com os nossos pensamentos. Ter esta condição bem importante. E nós sabemos que muitas coisas prejudicam, então a pessoa tem que lembrar que ela não pode passar por um período de pouco sono, ela tem que encontrar, possibilitando que o seu corpo encontre-se sadio, essa condição bem importante de a pessoa ver antes, e nós sabemos que nós temos essa capacidade, porque quando vai fazer um preparo na cozinha, então a pessoa vê antes como é melhor, percebe antes a quantidade de cada ingrediente. Então são qualidades assim que nós temos e que nós temos que trazer para nós. E nós temos que lembrarmos assim, que muitas pessoas às vezes têm a capacidade de pressentir ou de ver. E se a pessoa está vendo aquilo que existe na matéria grosseira, fina, então ela tem que lembrar assim, que ela está vendo é para ela. E essa referência é bem simples assim, porque ela pode estar vendo e lembrar assim, que ela está vendo para ela. Se tem outras pessoas envolvidas, então ela pode falar para essas pessoas. Mas se não tem pessoas envolvidas, aquilo que ela viu é para ela. Então não tem necessidade de verbalizar para outras pessoas, porque ela tem que aprender a assimilar aquilo que ela teve a possibilidade de ver. Por uma ou outra pessoa ver as coisas na matéria grosseira fina, não quer dizer que ela é mais evoluída do que aqueles que não viram. Isso é físico. Então, cada pessoa é que tem que ter esse trabalho com ela mesma. O livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição. Ver antes aquilo que precisa, nos tornarmos qualificados e nos esforçarmos para compreender direito. Respostas a perguntas formuladas ao longo dos tempos. Então, uma pessoa tem que lembrar que sempre vem na condição de informações, de instruções, da pessoa ser verdadeira, da pessoa saber que o livro Na Luz da Verdade é a palavra viva, porque quando uma pessoa tem algo para ser solucionado, um posicionamento ou uma fala ou uma decisão no trabalho, e ela estudando o livro Na Luz da Verdade, ela tem o saber para aquilo que ela precisa. Então é a palavra viva, e é bem importante, porque normalmente nós temos que lembrarmos assim, que não é procurar o livro somente quando precisamos. Então quando precisamos é dedicar um tempo a mais, porque nós já temos o costume de ter habilidade, facilidade de estar estudando, e é aquela condição bem importante assim, porque o nosso corpo acostuma, do jeito que uma pessoa faz ceva para os passarinhos virem alimentar, para os animais virem comer aquele alimento, naquele lugar forma-se o costume. Nós, quando vamos estudar o livro Na Luz da Verdade, também precisamos de ter esse lugar, porque forma um ambiente, forma aquelas irradiações. E é bem importante assim, porque muitas vezes na nossa moradia nós pressentimos que existe mais pessoas. Quando a pessoa tem o costume de estudar o livro Na Luz da Verdade, ela vai observando que a moradia fica sem a frequência na matéria fina daqueles espíritos humanos. Então o que acontece? Possibilitou que eles tivessem a clareza e eles fossem então caminhar no caminho que estão destinados a eles. Tem muitas referências assim, porque o livro Na Luz da Verdade, ele é um ensino e ele vai fazendo a diferença. Então muitas vezes a pessoa pensa que o problema da saúde dela é algo insolucionável, e muitas vezes é a própria pessoa que não desprende do passado que ela teve. Então a condição de ficar ligada às coisas anteriores ou de ficar ligada às condições dos seus descendentes, então a pessoa não está priorizando-se no caminho que ela precisa de caminhar. Então a saúde de uma pessoa também está relacionada com o propósito. Isso é bem importante assim.
se ela tem um propósito para ela, então naturalmente ela tem uma saúde, porque ela não permite que haja interferências. Então esse equilíbrio cada um que tem que trabalhar com ele mesmo. A referência, assim, que nós temos do templo, nós sabemos, assim, que o templo é um lugar de devoção. E nós sabemos, assim, que um templo não é para as pessoas levar para dentro dele as suas lamentações. É para ver se ela consegue elevar-se, nesta elevação, ela trazer para o seu dia a dia aquela condição bem importante, assim, de considerada, de ter o saber. Essa é uma importância. E nós sabemos assim que muitas pessoas têm uma saudade e que muitas vezes choram. Tem um ensino que fala assim que as lágrimas lavam a alma. Então a pessoa tem que lembrar que não tem importância ter saudade, ter limitação, ter vontade de ter uma transformação. Tem importância ela não ter a naturalidade para facilitar aquilo que alivia o seu coração. Precisa de ser muito cuidadosa com ela. Então o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta capacidade assim de nós melhorarmos. E quando uma pessoa melhora, a gente sabe que a melhora é para todos que conhecem aquela pessoa. E aquela referência assim de sempre sermos verdadeiros. Então muitas vezes nós falamos assim que a pessoa não nos pediu nada, mas nós temos que lembrarmos que aqueles que encontram no nosso ambiente de trabalho ou na nossa moradia, nós também temos a responsabilidade. Então o posicionamento correto é que precisa de ter, sempre falar da palavra viva, que é o livro Na Luz da Verdade. Possibilitando assim que o auxílio a pessoa já recebeu, que foi a orientação, a direção. Agora, ter o saber para solucionar é a própria pessoa. Então, a ponderação vai nos possibilitando esta condição de ir observando onde termina a minha capacidade. Se há uma interferência, também tem a possibilidade de eu ficar prejudicado. Essa referência é bem importante, que a pessoa sabe assim o limite que ela pode atuar, porque nós sabemos assim que os filhos são a cantiga dos adultos. Quer dizer que se uma pessoa tem vontade de que os seus filhos entram numa condição melhor, ela é que tem que melhorar primeiro. Então aquela condição bem importante de irradiar o norte correto para aqueles que precisam. O livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando assim esse equilíbrio, essa condição bem importante de saber que nós precisamos de cultivar os pensamentos puros. E fica bem fácil assim da referência que é conservar puro o foco dos nossos pensamentos. Junto com os nossos pensamentos, nós sabemos também que nós temos os nossos atos. Então os gestos, as expressões, a maneira de nós nos apresentarmos, toda época, todo instante, a pessoa tem que lembrar que ela sempre vai encontrar-se nas suas proximidades aquela condição que ela precisa de tornar-se uma referência. São sempre ensinos que nós temos do livro Na Luz da Verdade. E uma pessoa, quando ela tem vontade de realizar algo que ela julga que estudar o livro Na Luz da Verdade é bom, e ela estuda e depois ela coloca sempre algo que coloca como empecilho. Então ela vai fazer aqueles algo porque ela julga que tem outras pessoas que estão exigindo ou atrapalhando. Nós temos que ter uma personalidade própria, assim, de fazer aquilo que é bom para a vida da gente. E que se a gente descuida, então sempre vai apresentar um ou outro que se diz que está atrapalhando. Então cada pessoa tem que lembrar assim, o procedimento que ela precisa de ter, ela é tornar-se, ela qualificar-se, ela não ter que sofrer influência, porque ela quer ter um método de estudar. Então o estudo é assim, e eu também sempre peço assim para que a pessoa não incomoda. Então ela procura um lugar na moradia dela, que ela tem aquele espaço e que ela também respeita, porque aí ela nunca vai ficar incomodada e ela nunca vai achar
que outras pessoas estão incomodando. Então esse propósito é uma firmeza que a pessoa tem que desencadear e ela tornar-se uma referência por ter esse propósito, por ter esse método. Um esforço é em todos os sentidos. E nós sabemos assim que se a pessoa quer melhorar um pouco, não está relacionado à condição financeira, ter muito recurso ou ter pouco recurso. A melhora é dentro da pessoa. O que atrapalha a pessoa é quando ela permite que os seus pensamentos comecem a atuar. E ela então começa a fazer observação, começa a fazer jogo com os seus pensamentos. Então vai dificultando a vida daquele que não desenvolveu um interesse para ele. Isso vem de uma condição assim de encontrar-se morno, porque se a pessoa está com um propósito dentro dela, ela vai orientando para aquele propósito. A mesma coisa quando uma pessoa precisa do recurso para sobreviver e apresentou um trabalho numa outra localidade. Então ela vai até aquela localidade e executa aquela função e ela tem a condição de sobrevivência. Na nossa vida interna, para o nosso espírito, o livro Na Luz da Verdade, ele é essencial, não é para um período, é para toda a época da nossa existência. Então a sobrevivência dentro de nós sabemos assim que tem o anseio, a saudade, vontade dos sonhos que ainda não foram realizados. Cada pessoa é que tem que observar o seu propósito, como ela está fazendo com ela mesma. Essa condição bem importante assim, de não achar que outros nos prejudicam e de lembrar assim também que nós não podemos prejudicar os outros. Então a vida é nessa condição assim, o mutualismo, mas aquele que ficou fraco, ele vai ficando para trás. Então o livro Na Luz da Verdade vai possibilitando assim, esta condição bem importante. Então a referência do livro Na Luz da Verdade é aquelas informações que Jesus trouxe, que viria um outro. E isso é físico, não é para um período. Esse outro quer dizer assim, que a pessoa tem que lembrar que o complemento dos ensinos de Jesus, a condição assim da vinda do Filho do Homem, da importância da relação dele ter vindo e nos ter possibilitado a palavra escrita, a palavra viva. A palavra viva é porque vem de Deus. E a gente sabe que a palavra do livro Na Luz da Verdade, a palavra viva, ela nos vivifica. Isso é bem importante, porque em muitas ocasiões, quando a pessoa necessita de uma solução ou ela mesma sair de uma situação que a vida vem apresentando, se ela dedica um tempo maior para conhecer o livro Na Luz da Verdade, estudá-lo e assimilar aquelas informações, aquilo que anteriormente apresentava como grande, que ela estava com pouco saber ou sem saber, agora apresenta uma condição que ela pode solucionar aquilo que apresentou, porque ela ampliou o seu saber. Outra coisa assim bem importante que nós sabemos que precisamos de ter é a pureza nos nossos pensamentos, do jeito que nós pensamos, do jeito que nós fazemos, sermos cuidadosos conosco a vida toda, não é para um período, porque independente da idade em que a pessoa se apresenta, os acontecimentos ocorrem. Então a pessoa tem que ficar bem presente e tem que lembrar assim que aquele que estuda o livro Na Luz da Verdade não precisa de orientação de outras pessoas. Ele é firme e definido, e aquela condição boa assim que existe, porque para nossa realização existe um tempo para cada coisa. E que não adianta a pessoa precipitar. Então ela sabe que ela tem que esperar o tempo para aquilo que ela precisa para ter aquela realização. A verdade é bem importante também a pessoa lembrar que quando ela fala, a fala dela precisa de ser melhor do que o silêncio. Então a verdade vem de Deus. E quando a pessoa fala a verdade, é bem importante assim, que fala-se pouco. E quando uma pessoa fala mentira, ela tem que falar mais mentiras ainda para justificar aquilo que ela falou. Então as referências que cada um tem, que cada um precisa de ter, é a própria pessoa que precisa de ir observando como ela precisa de fazer o trabalho
para conquistar aquilo que precisa de ser conquistado. O tratamento que existe em relação às crianças, o jeito que precisa de posicionar, a maneira que a pessoa precisa de encontrar-se segura com os auxílios que são apresentados. Tem essa referência muito importante assim, porque na aflição os auxílios estão mais próximos e a pessoa tem que lembrar que os pedidos que ela necessita, ela tem que fazer uma seleção dos pedidos. Nós temos que lembrarmos assim que se recebemos o tanto que precisamos, a pessoa sabe organizar-se, mas se ela não sabe organizar-se e se ela recebe um tanto a mais, ela também é responsabilizada. Esse equilíbrio é para toda a época da nossa existência e nós sabemos que a pessoa tem que lembrar que ela é sempre a responsável por ela mesma. Então, estudar o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando que a pessoa vai ficando equilibrada com aquilo que ela precisa. Aquela referência bem importante assim do livro ser a palavra viva e também ser aquelas perguntas que nós fazemos e que agora tem a solução, a referência de não precisar de fazer visitas a pequenos profetas, um cigano, cartomante ou astrólogos, pequeno profeta. E nós sabemos assim que a astrologia ela é muito mais profunda do que se imagina, porque quando a pessoa faz um estudo, ela também esquece que tem muitos astros que não são mencionados e que influem. Vai dar para a pessoa somente informações parciais que para aquela pessoa pode ainda ser uma consequência. E aquele que recebeu as informações, o seu guia de luz também afasta, justamente por esse motivo, porque aquela condição que nós temos de dentro de nós, de saber antes da manifestação do nosso espírito, que se manifesta em forma de intuição, esse guia que era ligado com essa intuição, ele então vai embora. E, consequentemente, vem um com pouco saber. Quando se fala que uma pessoa não caminha na vida e que ela caminha como se fosse em volta de si, tem essa referência, porque ela estava melhorando. Agora, ela foi ter costumes que não são bons. Então, o que acontece? A vida desce. Então, nos relacionamentos também é assim. Não podemos relacionar com pessoas que não merecem a nossa consideração, porque a nossa tendência é ir descendo para o nível da pessoa. Só que aquele que desce, ele é que fica prejudicado. E as referências que falam assim, que precisa de ajudar estudando o livro Na Luz da Verdade. Porque quando a pessoa entrou naquela situação ou que foi entrando nas situações difíceis e que não foi percebendo que ela encontrava-se naquele caminho de decadência, agora ela está lá embaixo. Então agora ela tem que sair. Isso é físico, não é mais ou menos. E a gente sabe assim que quando uma pessoa trabalha com um produto que deixa cheiro nas mãos, ela faz todo um procedimento para aquele cheiro sair. Muitas vezes o que está nas suas proximidades não percebem esse cheiro, mas aquele que está com o cheiro nas mãos percebe. Quer dizer assim, aquele que tem vontade de melhorar, ele é que tem que fazer o trabalho de melhora. Aquele que quer voltar para a pátria do Espírito, ele tem que conhecer o livro Na Luz da Verdade e tem que ter uma dedicação, tem que ter um aprofundamento. Temos que desenvolver aquela condição bem importante de colocar a mão na massa. E que tem um ensino que nos fala assim que através de suas obras é que nós seremos reconhecidos. Então o nosso reconhecimento é pelos nossos feitos, como nós fazemos. Isso é uma condição bem simples, que é uma condição física. Quer dizer que a pessoa precisa de lembrar que ela mesma é que é responsável por ela, não tem outra maneira.
Então a referência assim da dignidade da pessoa, de saber assim que ela porta o conhecimento do livro Na Luz da Verdade, ela é um portador da verdade. Esse esforço de nos comportarmos assim já fez uma transformação na nossa vida interna, já aumentou a nossa responsabilidade conosco mesmo. Aquela importância de saber que não temos necessidade de fazer consultas, caminharmos assim como nós estamos caminhando, nos aprofundando dos ensinos. O livro Na Luz da Verdade, auxiliar outra pessoa tem que ser com a verdade, independente de como a pessoa se encontra com a sua saúde, mas tem que ser na condição da verdade, ser verdadeiro aquilo que nós verbalizamos, aquilo que nós somos. Quando tem um conhecimento, a pessoa vai vendo assim que ela é que é beneficiada, ela é que desenvolveu essa capacidade. É muito importante assim saber que os pedidos que nós temos dos nossos anseios, nós temos que dirigir esses pedidos ao nosso guia. Quer dizer assim que ele encontra-se com uma clareza melhor, um comportamento melhor. Naturalmente ele já se encontra meio degrau acima. Toda época, cada um é que tem que ir fazendo esse esforço, trabalhando com ele mesmo e observando a sua dedicação para melhorar-se. Se a pessoa descuida um pouco, ela tende a voltar para o grau anterior em que ela se encontrava. E a pessoa lembrar que as trevas se encontram ainda, mas tem aquela referência assim que elas já se encontram sem um saber. Então, se elas já se encontram sem um saber, sem uma perspectiva, elas encontram nas proximidades de cada um de nós. Para voltarmos para a pátria do Espírito, nós temos que ter conhecido todas as coisas que nós temos à nossa volta. E como é que nós podemos transmitir uma informação que aquele que recebe, ele fica feliz. Então, o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esta condição, esta capacidade de ir melhorando as referências sobre a verdade. A verdade vem de Deus. Se a pessoa falta com a verdade, falta aquela condição bem importante de receber das irradiações essas verdades. Então, o livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando essa condição interna, essa capacidade de nos equilibrarmos, de nos encontrarmos numa condição de ligado à luz. Não é para um período, é para toda a época da nossa existência. Tem que ter cuidado de todas as maneiras, para ela manter aquela força, aquela dignidade, ter aquilo que vai ser bom para a sua existência. Cada pessoa tem que fazer esse trabalho, ela é que é beneficiada. E aqueles que estudam o livro Na Luz da Verdade e que logo em seguida tem sono, o seu espírito se encontra fraco. Quer dizer que um pouquinho só que recebeu já foi suficiente para que o espírito tivesse um despertar. Agora é da responsabilidade dele continuar esforçando-se. Nós sabemos assim que se a pessoa descuida um pouco, ela desceu do nível em que ela se encontrava. Se ela desce mais um pouco, para ela voltar para o nível anterior, ela agora tem que fazer muito mais esforço, porque todo um tempo que ela precisava para acabar de fazer aquele esforço, ela permitiu que outras coisas também interferissem na sua maneira de ser. Então, nós sabemos assim que o livro Na Luz da Verdade é aquele auxílio que nos possibilita ter as orientações que nós necessitamos, sermos cuidadosos conosco. O ser cuidadoso é a vida toda, ter a capacidade de discernir aquilo que precisa de ser feito, aquelas idas, aquelas vindas. Nós sabemos assim que quando uma pessoa perde um objeto ou ela é roubada, ela está sendo notificada, ela se encontra num procedimento de descuido. Essa perda está para que a pessoa mude a maneira de ser, para que ela também fique segura com aquilo que precisa, porque se ela continuar descuidando, ela vai ter um prejuízo a mais. Não é só prejuízo financeiro. Na nossa vida interna, para o nosso espírito, o livro Na Luz da Verdade, ele é essencial. Não é para um período, é para toda a época da nossa existência.